fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, e o executei. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, nós hoje, na primeira leitura, temos uma afirmação do profeta Jeremias, um tanto quanto dura, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem. E aí alguns podem questionar: mas padre, em outros momentos da Sagrada Escritura, Deus não diz que quem descobriu um amigo encontrou um tesouro? Ou que nós devemos caminhar como comunidade, como povo de Deus, enfim? Então, como que hoje, o profeta diz: maldito o homem que confia no homem? Pois bem, aqui Jeremias não quer que ninguém se trate mal, ou muito menos Deus quer que a gente não se trate como família, como povo, como comunidade.
Mas a afirmação de Jeremias então diz respeito a quê? Quando nós colocamos o ser humano no lugar que deveria ser de Deus, ou quando nós colocamos o ser humano como referencial de quem nós devemos seguir, ou o exemplo que nós devemos seguir. Quando nós vamos por esse caminho, aí sim, essa afirmação se aplica. Por qual motivo? Todos, sem exceção, do nascimento até o seu último suspiro, todos nós estamos trilhando o mesmo caminho. E infelizmente, até o nosso último suspiro, nós podemos errar, nós podemos cometer pecados graves. E aí, se vamos por esse caminho, iremos colher depois os frutos, é claro, das nossas decisões. Mas infelizmente, hoje em dia, até mesmo no nosso ambiente cristão, no nosso ambiente de igreja, muitos acabam colocando pessoas no lugar que deveria ser de Deus. Muitas pessoas colocam pessoas que nós deveríamos seguir o exemplo, em vez de ver o exemplo do próprio Cristo, em vez do exemplo de Jesus, ao qual, de fato, é a Ele que nós devemos seguir, e é o exemplo do Cristo que nós devemos imitar, e não dos outros. E infelizmente, quando isso acontece, quando se coloca pessoas no lugar que deveria ser de Deus, aí é quando muitos começam a tomar partido de fulano, de beltrano, daquele ou daquela. E infelizmente nós vemos muitos religiosos que se escondem atrás dessas atitudes, ou até mesmo se escondem atrás da caridade. Se escondem em que sentido? Demonstram ser pessoas virtuosas, demonstram ser pessoas que de fato seguem a Jesus, mas quando não tem ninguém olhando, cometem os mais terríveis pecados, cometem os mais terríveis erros. E sabe quando nós, o termômetro de que nós estamos colocando um homem, um ser humano, um religioso, seja ele quem for, no lugar de Deus, é quando nós pensamos da seguinte maneira: não, impossível, ele não fez isso, não, impossível, ele não é capaz de cometer aquilo. Quando nós tratamos alguém nesse sentido, estamos colocando no lugar que vem de Deus. E aí, quando infelizmente determinadas atitudes começam a vir a público, a pessoa vai se esconder atrás do discurso religioso, vai se esconder atrás da caridade e vai deixar que os outros se matem em seu lugar, vai deixar que os outros o defendam, enquanto no fundo ele sabe que aquilo que veio à tona é verdade, aquilo que foi mostrado às claras, o pecado que foi colocado em público é verdade. E nós não precisamos ir muito longe para poder perceber que isso aconteceu em momentos ou em tempos não tão distantes do que nós estamos vivendo no dia de hoje. E me incomoda em que sentido? Ver homens que deveriam realmente condizer com aquilo que pregam, com aquilo que ensinam, se utilizar da caridade de dar comida aos pobres,
de ajudar os mais necessitados, não porque é mandato evangélico, não porque simplesmente foi a pedido de Jesus que nós deveríamos seguir por esse caminho, mas para poder tirar proveito das situações, tirar proveito dos outros, ou até mesmo para poder cometer os pecados mais graves e ninguém ver, ou quando vir à tona as pessoas o defenderem porque acreditaram na mentira que ele mesmo criou, na figura que ele mesmo criou, simplesmente porque cuida de mais necessitados, e assim precisamos tomar cuidado para não cair nesse tipo de armadilha, e lembrar sempre que o exemplo vem de Jesus, o exemplo vem do Cristo, e é Ele que nós devemos imitar, é a Ele que nós devemos seguir, enquanto nós, como homens, como seres humanos, devemos nos ajudar de maneira mútua para que consigamos, no decorrer da nossa vida, ter uma vida virtuosa e que realmente possamos nos esforçar em fazer a vontade de Deus, não por fingimento, mas em sinal de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez e faz na vida de cada um de nós. E aí nós temos o evangelho da celebração, que mostra a figura do rico e de Lázaro. E aqui, dando continuidade na reflexão, nós temos um ensinamento muito importante que diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo na quaresma. Como assim? O rico fala no final para que ele pudesse chegar aos seus parentes para poder dizer o que aconteceu com ele, que está vivendo nos tormentos, distante de Deus, para que os seus parentes façam o mesmo. E por que Abraão não permite isso? E isso é a base para a compreensão do significado do sacramento da reconciliação. Esse tempo que nós estamos vivendo propício à conversão, é que nós precisamos nos converter a Deus, mudar de vida, seguir a Jesus no nosso caso, em sinal de gratidão e entender que isso é bom, é seguir Jesus por amor. E aí a nossa conversão, a nossa mudança de vida e o nosso esforço será de fato sincero. O problema, e aí é o que Abraão faz com o rico, é o que? É não permitir a atrição. Contrição é a conversão sincera. A atrição, que também está dentro do significado do sacramento da reconciliação, significa o quê? Significa a mudança divina, de vida, ou a conversão por medo ou por outros interesses. Por medo, por exemplo, simplesmente do inferno, de que pode passar a eternidade longe de Deus, ou porque quer alguma coisa de Deus, quer que Deus atenda o seu pedido, e aí demonstra uma mudança de vida para poder tentar barganhar e trocar com Deus. Olha, Senhor, o que eu estou fazendo, olha o que eu deixei, olha a vida que eu mudei, então eu desejo e peço que o Senhor faça isso e isso para mim. Padre, o senhor quer dizer que a atrição a pessoa não vai para o céu? Não estou dizendo isso, mas o caminho fica mais difícil, porque quando se converte por medo ou por outros interesses, a pessoa dificilmente vai permanecer no caminho, vai permanecer junto de Deus.
e pode voltar à vida velha até mesmo de uma maneira muito pior do que vivia antes. Não preciso citar o exemplo, mas só para que a gente entenda. Tem uma determinada subcelebridade por aí afora, que anos atrás, por conta de um procedimento estético, ficou entre a vida e a morte. E aí, milagrosamente, essa pessoa conseguiu sobreviver. E aí começou a seguir uma outra denominação religiosa, mas começou a falar que Deus deu uma segunda chance para ela, que ela entendeu o que significa ser amada por Deus, o quanto Deus é importante, enfim. Pois bem, não demorou muito, e aí essa pessoa se afastou da igreja em que frequentava, outra denominação religiosa, e voltou à vida antiga, antes desse momento de vida e morte, e até mesmo com atitudes piores do que estava antes, ou pelo menos é o que nós vemos e ouvimos na mídia aí afora. E por qual motivo? Porque a conversão foi por medo, porque o medo de passar de novo por uma situação de vida ou morte, ou ter outros interesses a não ser o amor, a gratidão de estar próximo ou próxima de Deus. Então, nós que precisamos olhar para o nosso interior e no tempo em que nós estamos vivendo atualmente e ver o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos fazendo práticas penitenciais, por amor a Deus, porque realmente queremos mudar de vida, porque queremos deixar determinadas atitudes que nós sabemos que são erradas de lado, ou por medo, ou com segundas intenções, ou de maneira interesseira. E como eu disse, se nós vamos por outro caminho, por medo, em outros interesses, enfim, precisamos tomar muito cuidado, porque para poder abandonar a Deus não precisa de muito. Para poder dizer que Deus se esqueceu de nós, que não nos ouve, que Deus é ruim, pode acontecer no instalo de dedos. Ao contrário daqueles que se aproximam de Deus por amor, que mesmo com as dificuldades, mesmo com as quedas, respiram fundo, pedem perdão a Deus e tentam novamente. Tentam aproveitar os recomeços que Deus vai nos dando, as oportunidades que Deus vai nos dando, se realmente nos permitirmos guiar por Ele, ou se estamos ao seu lado realmente por amor e por gratidão. É por isso que eu tenho dito muito, que as nossas penitências é para a nossa conversão e para a nossa transformação, e não para poder conseguir qualquer outra coisa, não para poder ficar exigindo qualquer coisa de Deus, porque por tudo aquilo que Deus já fez por nós, pelo dom da salvação que já nos foi concedido, com todo respeito, não estamos na posição alguma de exigir ou pedir alguma coisa de Deus. Estamos sim para poder agradecer a Ele, agradecer a Deus por não desistir de nós e se esforçar em seguir o exemplo do Mestre, que é Jesus Cristo, e não os outros. Então, que realmente nesta Santíssima Eucaristia possamos nos esforçar sempre em fazer a vontade de Deus, que a nossa conversão seja sincera e por amor, e que aí sim nós também possamos nos ajudar e entender que, como comunidade, como família de Deus, como povo de Deus, temos a missão de ser suporte de um para o outro,
para que juntos possamos chegar na eternidade, no céu junto de Deus, e não o contrário. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.